Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhoso! Deixa eu fazer a leitura desse livro. Vamos para a parte 3 do capítulo 3 da parte 3. E o que a gente vai falar hoje? Se errar, reconheça o erro. A gente pode dizer isso de uma outra forma. Pare de se justificar. Toda vez que você justifica algo, primeiro, você... numa discussão, a gente vai ver aqui, o outro ele vai ficar tentando provar que você está errado e às vezes você está errado. Só que o ego às vezes é tão inflado, é tão doído, que reconhecer algo parece que você está se diminuindo e não é. Quem reconhece as próprias falhas precisa de ser muito forte para poder fazer isso. E toda vez que você justifica algo, que seja um atraso, que seja não fiz, o porquê... Bom dia, querido. Isso é um tiro no pé. Por quê? Porque você manda uma mensagem pro teu cérebro que você tem uma justificativa para aquilo acontecer. E que você vai... E aquele hábito vai continuar acontecendo. Então, bora pro livro. Se errar, reconheça o erro. Ele começa dando um exemplo... Para você também, querido. Ele começa dando um exemplo de um homem que ia passear com um cachorro num parque. Que era um pouco movimentado, e esse policial, um belo dia, repreendeu ele fortemente, dizendo que ele não podia andar com um cachorro ali, e mostrando autoridade, porque realmente tem. E que a pessoa estava errada. Tem os motivos de estar ali? Tem. Com um cachorro andando, o cachorro gosta, era um cachorro pequeno, e às vezes ele andava com esse cachorro com a focinheira ali. Só que o cachorro não gostava, o cachorro queria brincar, queria correr, e um belo dia esse cachorro caminhou sem. A hora que ele viu o policial, o que ele fez? Ele, olha, eu sei, eu errei, não deve... Então ele já reconheceu o erro. Então ele desperta no outro a compreensão, a compaixão. E o contrário também é verdadeiro. Quando você fica se justificando, sabe? Você tá com uma DR com um cônjuge, você ficava dizendo por que tá fazendo aquilo, o outro ele vai continuar tentando te convencer que você tá errado. Então é mais fácil falar assim, nossa, eu errei, eu fiz, não devia ter feito isso. É mais simples do que ficar protelando. Só que você precisa olhar e falar, eu errei. Então ele fala assim: se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizer nós mesmos o que ela vai dizer? Não é muito mais fácil ouvir a autocrítica do que a condenação vinda de lábios alheios? Diga sobre si mesmo todas as coisas que você sabe que outra pessoa está pensando, ou coisas que ela quer e te pretende dizer. Diga-as antes que ela tenha oportunidade para dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para 1 de como a outra pessoa tomará então uma atitude generosa de perdão e reduzirá seu erro ao mínimo, tal como o policial fez montado comigo e com o Rex, o cachorro. Aí ele dá um outro exemplo. Que tinha um artista comercial empregou essa técnica para conseguir a boa vontade de um petulante e rabugento comprador de arte. Então ele fez a arte para a pessoa ali, muito rápido, a pessoa encomendou com urgência, e teve algumas falhas. A pessoa ligou, detonando, querendo conversar com ele, falar e criticar. Aí o que ele fez? Ele fala assim: quando cheguei, deparei justamente com o que previra e temia. A pessoa estava hostil e satisfeito com a oportunidade para me criticar. Então o que ele respondeu? Senhor fulano, se o que acaba de reclamar é verdade, reconheço-me culpado e não há em absoluto desculpas para o meu erro. Há muito que venho desenhado para o Senhor, já havendo tempo suficiente para trabalhar melhor. Estou envergonhado. Então, imediatamente, iniciou a minha defesa. O outro queria criticar ele, que ia apontar tudo que estava de errado, que ele não tinha gostado. Essa pessoa que vai fazer isso não precisa mais desse papel, porque o outro fez isso. Então, eu te convido a fazer isso. Fez algo errado, não tá tão bom, reconheça. Em vez de esperar que o outro venha apontar. Porque é como se houvesse uma inversão de papéis. O outro que vê uma situação na cabeça, que está insatisfeito com algo, e que às vezes a forma dele dizer vai ser muito maior, porque a pessoa não está bem, e as pessoas têm a necessidade de dizer que estão certas, de ter o seu ponto de vista reconhecido. Então, quando você mesmo já faz isso, fala, fiz isso, fui grosseiro, não fiz tal coisa, deveria ter feito e não fiz, olha, se é isso, eu falhei mesmo. Que tal você mesmo, em vez de esperar que o outro faça, ou não, eu só vou falar se o outro começar, não precisa. Tenha humildade, tenha a sabedoria
para falar, nossa, eu fiz isso, me perdoe, sei lá o quê. Aí você troca os papéis, então você mesmo já está apontando o que está falho. E nisso o outro, ele acaba entrando em sua defesa. Então não é muito mais simples de resolver as coisas. Aí o outro que estava super irritado, com um desenho que tinha pedido, o que ele fala? O senhor tem razão, mas não se trata... não se trata, afinal de contas, de um erro tão grave. A pessoa que ia malhar o outro ali, ele passa a abrandar a situação. Aí ele fala... E aí ele fala no final dessa história, né? Que a pessoa que foi lá pra malhar ele ainda terminou levando ele pra almoçar e antes deles se despedirem, entregou um cheque e uma outra encomenda. Então vamos lá, você tá com um cliente. Se você for contra o cliente, dizer que o cliente está errado e for grosseiro, você acha que você vai manter esse cliente? Você acha que vai ter um resultado positivo? Agora, se fizer o contrário, em vez de se justificar, apontar, reconhecer erro, ser gentil. Rafa, mas não tem erro. Mas o outro, ele quer ser ouvido. Então, não vá contra. Ah, não, mas não concordo. Ah, não, tá errado. Você tá sendo isso, você tá sendo aquilo. Então, existe certo grau de satisfação em se ter coragem de admitir o próprio erro. Não apenas alivia a sensação de culpa e a atitude de defesa, como também, com frequência, ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Né? Provérbios, né? Sempre fala do poder da língua, de adquirir sabedoria. Em um momento desse, essa resposta aqui das pessoas é agir com sabedoria. Só que é fácil muitas vezes você escutar e ver o exemplo e entender. Só que eu te convido a trazer isso para a tua realidade. Quais são os conflitos, os atritos que você está tendo? Seja dentro da tua casa, seja com o cônjuge, seja com o filho, seja no trabalho, seja com um amigo. Então, que tal escutar com verdade, sem fazer rusgas, mostrar para o outro que o que ele está dizendo é importante, que você valoriza o ponto de vista dele, e pedir de maneira branca, e dizer, olha, falhei, olha, não está tão certo, está tudo bem, segue o baile. Aí ele fala, senti-me ótimo porque pude lidar com uma situação tensa e tive coragem de não lançar mão de álibis, ou seja, ficar justificando. Pra que ficar se justificando? É ego. Gente, o apego em estar certo, o apego em ser perfeito. O que vão pensar de mim se eu mostrar fragilidade? Como que eu vou me ver se eu me mostrar para os outros dessa forma? Então, entende que é a forma que você se enxerga? As pessoas que têm a necessidade de provar que sempre estão certas, de provar que são perfeitas, de provar que o outro está errado, que o seu ponto de vista está certo. Ah, eu errei, até errei, mas é porque o outro fez isso. São pessoas que têm uma baixa autoestima. Então, que tem dificuldade em reconhecer, que acha que a hora que faz isso se expõe numa exposição e fica frágil, não é assim que funciona. Só que entenda que é olhar para si, é enxergar o seu valor, cuidar dos seus próprios pensamentos e trabalhar perdão, gratidão. A gente sempre vai cair no mesmo ponto. Porque todos falhamos. Eu falho, você falha também. Só que qual é a grande dificuldade em mostrar? E por que muitas das vezes, né, a necessidade de mostrar para o outro que eu sou perfeita, que o meu trabalho é perfeito, que eu não passo por dificuldades? É ego. Então é o seu julgamento em relação a isso. E as pessoas que geralmente têm essa dificuldade é porque elas julgam muito os outros. Então, que tal olhar com mais empatia para si e para os outros? Que tal assumir erros? Ah, o outro também errou, não interessa se o outro errou. O mais inteligente é o que toma a iniciativa primeiro, é o que perdoa primeiro, é o que reconhece primeiro. Então, ele fala que não culpar os outros é uma atitude muito nobre. Então, é tomar a responsabilidade para si. E toda vez que alguém faz isso, as pessoas de fora, né, passam a ver essa pessoa com esse olhar de nobreza, de responsabilidade, de não ficar achando culpados. Aí ele dá um exemplo de Michael, que era uma pessoa que dava os treinamentos em Hong Kong.
Ele conta que a cultura chinesa apresenta determinados problemas particulares e que por vezes é necessário reconhecer que o benefício da aplicação de um princípio pode ser mais vantajoso do que manter uma tradição antiga. Na sua classe havia um homem de meia idade que durante muitos anos ficou brigado com o filho. O pai tinha sido viciado em ópio, mas estava recuperado. Na tradição chinesa, o idoso não pode dar o primeiro passo para a reconciliação. A iniciativa, pois, caberia ao filho. Numa das primeiras sessões, o homem contou sobre os netos que jamais vira e quanto desejara rever o filho e voltar a viver junto com ele. Seus colegas de classe, todos chineses, compreenderam a natureza desse conflito. O desejo se opunha a uma tradição há muitos séculos estabelecida. Segundo o pai, os jovens deveriam respeito aos idosos, e ele estava certo em não ceder aos seus desejos, ficando, portanto, à espera da chegada do filho. Mas o que acontece? Esse pai agiu de sabedoria e reconheceu a falha dele, reconheceu o porquê daquela situação. Então, esse homem agiu com sabedoria, foi inteligente. Então, quase ao final do treinamento, o pai voltou-se a se dirigir à classe. Aí ele fala: ponderei sobre o problema. Dale diz: se você errou, admita-o rapidamente e enfaticamente. Aí esse pai fala novamente: é tarde demais para admiti-lo tão rapidamente, afinal de contas tinham se passado muitos anos. Errei em relação ao meu filho. Ele estava certo em não querer me ver e viver longe de mim. Talvez me desprestigie pedindo perdão a um jovem, mas errei e sou bastante responsável para admiti-lo. A classe o aplaudiu e o apoiou plenamente. Na aula seguinte, contou como foi a casa do filho, pediu e recebeu seu perdão, e agora começa um novo relacionamento com ele, com a nora e com os netinhos que finalmente vieram reconhecer. Albert foi um dos autores mais originais que agitaram uma nação, e muitas vezes as suas sentenças despertaram fortes ressentimentos, mas ele, com a sua habilidade no lidar com pessoas, frequentemente transformava inimigos em amigos. Vamos a uma frase dele, né? Então, ele tinha feito esse texto, um artigo, e um leitor indignado respondeu a ele, né? Aí, qual foi a resposta dele para a pessoa que não gostou do que ele disse? Ele fala assim: voltei a pensar sobre o assunto, e eu mesmo não estou inteiramente de acordo com isso. Nem tudo o que escrevi ontem significa hoje a mesma coisa para mim. Percebe que assim, nossa, mas eu falei ontem. Como que hoje eu já vou falar diferente? Porque, gente, entenda que hoje você não é a mesma pessoa que foi ontem. Minutos depois, após uma reflexão, você pode ter se transformado. Então, tenha sabedoria em reconhecer erros, reconhecer a mudança, possibilitar as mudanças. Esses tempos atrás eu fiz uma publicação de Mania de Gabriela, né? Em algumas coisas, você fala assim: eu não sou assim, talvez outra seja. Que às vezes as suas verdades, as suas dores são tão arraigadas que você talvez tenha dificuldade em assumir erro. Então, eu sou assim, eu não faço isso, eu não perdoo aquilo, fulano me magoou, eu magoei, mas eu não perdoo porque falaram isso. O que traz sofrimento na sua vida são os apegos. Os apegos às verdades, às coisas que te fizeram. Então, cuidado, permita-se ser como água e não rígida, sabe? Que o rígido ele pode quebrar. Você pode se quebrar, você pode se magoar. Muitas vezes você pode colocar fim em relacionamentos que tiram tudo pra dar certo. Porque a gente não tem a ilusão de que esses relacionamentos são perfeitos. Você não é perfeita, o outro não é perfeito. Somos seres imperfeitos, buscando nossa transformação, nossa melhoria, e que buscam pessoas que vejam o nosso valor e nos aceitem apesar das nossas debilidades. Então não se cobre tanto, se perdoe de coisas que você já fez, seja na infância, seja ontem. Se olhe e fala: tá, eu dei o melhor que eu pude. E faça isso com os outros também. Então aprenda a ser como água, aprenda a voltar atrás em algumas opiniões, aprenda a ceder, aprenda a não ser tão rígido em algumas coisas. Isso vai fazer com que sua vida seja leve, seja mais leve, né? Porque essa leveza, a felicidade, ela é um processo que você vai se permitindo. Então se permita mudar, se permita mudar de opinião, mudar de ideia, mudar de vontade.
E dizer não, dizer sim, pedir perdão por algo, reconhecer algo. Eu falei, ele escreveu ontem. Quando ele escreveu aqui, né, o artigo que ele tinha sido criticado foi no dia anterior. Ele, nossa, talvez eu não pense mais assim, talvez eu não esteja tão certo disso. Então aprenda a lidar com as situações. Só que o detalhe, às vezes o ego ele fica tão ferido, tão magoado, tão frágil, porque você muitas vezes não vê o seu valor, você está tão apegado ao que fizeram com você, aos julgamentos, às suas vontades, que as coisas tivessem sido diferentes, que enquanto você faz isso, a visão de alto valor, a sua percepção de alto valor, ela é tão frágil que você tem uma dificuldade muito grande em reconhecer isso. Em falar, nossa, talvez eu tenha errado, nossa, não fiz tão bem, poderia ter me empenhado mais, dedicado mais. Nossa, lá naquele relacionamento, eu falhei nisso. A minha carência fez aquilo. Não foi por maldade, mas foi o melhor que eu pude fazer. E quando você vai mudando esse olhar, você consegue mudar esse olhar para as outras pessoas, para as outras circunstâncias. E tudo vai sendo transformado. Então pare com a mania de Gabriela, de achar que eu sou assim, que eu fiz aquilo, que... Então, não. Você não nasce... Você pode ter até nascido de um jeito. Que eu não falo nem que é nascido, você aprendeu a ser daquela forma. Pelas coisas que você viu, ouviu e sentiu. Mas você não é, eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Se você agir dessa forma, você vai trazer muito mais sofrimento para a tua vida. Porque o detalhe não é exatamente o que te acontece, o detalhe é como você reage às circunstâncias. Então, quando você consegue ser como água, ser mais maleável, aprender, reconhecer erros, reconhecer qualidades nos outros, empregar os princípios que a gente está vendo nesse livro, as coisas vão ser resolvidas com muito mais facilidade. Não é que os problemas não vão acontecer na tua vida, vão, porque lembra, a vida são degraus, é como se fosse uma escada, que você tem que ir aprendendo com as circunstâncias que estão ali. E quando você não aprende, elas vão se repetindo com mais intensidade, porque esse é um aprendizado que você precisa ter para ir para o próximo nível. Então, os grandes sonhos que talvez você sonhe, eu não sei o que é e quais são, e que às vezes você fala assim, não consigo, não tenho capacidade, não sei, não tenho isso, não tenho aquilo. Você simplesmente, esses desafios que você julga problemas, é um treinamento para que a sua capacidade se expanda, para que o seu merecimento, a sua compaixão com o outro, essa habilidade em lidar com pessoas, em emanar amor para os outros e para si. Parar de querer esse ego, eu tô certo a todo custo. Não, tá tudo bem, eu errei, perfeito. Foi o melhor que eu pude fazer, pode ter sido uma merda. Mas reconheça. Se empenhe, deixe o ego de lado e peça perdão, assuma, diga eu te amo. Gente, eu lembro até hoje o quão desafiador foi pra mim dizer com frequência pra minha mãe que eu amava ela. Rafa, eu te amo. Pra mim aquilo foi uma luta interna tão grande. Por quê? Porque era algo que eu queria muito receber. Então era como se eu estivesse dando meu braço a torcer, sabe? Uma ignorância, um ego gigante. Não, ela não fala pra mim, eu não falo. Então, o sábio é o que faz primeiro, é o que decide paz primeiro, é o que faz o que tem vontade. Eu tinha uma vontade gigante em falar eu te amo pra ela, e eu não falava porque eu não recebia. E deixa eu falar, eu falo hoje pra mim, é fácil. Só que você pergunta se eu recebo, eu te amo dela em palavras. Eu não recebo, continuo não recebendo. Ela não sabe fazer isso. Não é dela isso. E tá tudo bem. Tá no meu treinamento eu enxergar que ela me ama sem que ela me diga. Então, esse é um treinamento meu. Isso é algo que eu precisei aprender e que muitas vezes eu preciso. Porque é muito fácil eu sentir o amor dela quando tá tudo bem, quando eu estou bem. Agora, quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria, aí vem o meu trabalho. Aí vem o meu teste. Então eu te pergunto, qual é o teste da tua vida? Qual é o momento agora? O que mais te pega? O que às vezes você acha que está tudo bem e quando as coisas não saem tão bem, aquela dor volta. Então agradeça por essa circunstância, porque ela está te treinando. Ela está te fazendo uma criatura melhor. Ela está querendo que você pare de ser um negócio rígido e seja como água. Aprenda a lidar, não se desespere porque tudo passa. E desfrute do bom porque ele também vai passar. Então a vida é picos e vales. Voltando ao que ele fala, né? O que o colunista fala, quando ele tem o autor do artigo. Então ele fala
pro leitor, enfurecido pelas palavras dele, né? Então, voltei a pensar sobre este assunto. Eu mesmo não estou inteiramente de acordo com isso. Nem tudo que escrevi ontem significa hoje a mesma coisa para mim. Tive muito prazer em receber o que o senhor pensa a respeito. Na próxima vez que estiver por perto, não deixe de me visitar e discutiremos o assunto à vontade. Apesar das muitas milhas de distância que nos separam, aqui vai um aperto de mão. Eu sou sinceramente seu. Helbert. Então entenda que em vez dele ir contra, ele acolheu a opinião do outro. Então, como que o outro recebeu isso daqui? Você acha que o outro manteve uma discussão, uma briga, uma fúria? Ou a situação foi abrandada, foi resolvida e, pelo contrário, em vez da briga, gerou empatia, compreensão, porque o outro se sentiu ouvido? Reconheçamos nossos erros sem demora e com entusiasmo. Essa técnica não produzirá apenas resultados surpreendentes, mas acredite ou não, é muito mais interessante em certas circunstâncias do que uma pessoa tentar justificar os seus erros. Lembre-se do provérbio: pela luta você jamais conseguirá muito, mas pela condescendência conseguirá sempre mais do que espera. Só que o grande detalhe é o quê? O grande desafio é que não é o outro que tem que mudar, é você. Não é o outro que tem que ser diferente, a situação. O que faz um resultado diferente é o seu receber aquilo, a sua aceitação naquilo e o seu comportamento, a sua atitude, as suas palavras. Ou seja, o teu trabalho é a sua transformação pessoal. É o seu ego, é o assumir, ser gentil com o outro, receber a opinião do outro verdadeiramente, sem aquilo te doer e você ter que dar uma resposta dizendo pro outro. Então, é o governar sobre a si. Esse é o grande desafio. Que, na verdade, se você for olhar, é muito mais simples do que você ter que esperar que todo mundo seja diferente. O trabalho ele é muito menor. Só que vai da sua disposição em trabalhar a si mesmo. O quanto você está disposto a trabalhar em você mesmo. Então, o princípio 3 é o quê? Se está enganado, reconheça seu erro rápido e enfaticamente. Bora orar? Então, fecha os olhinhos. Respira fundo 3 vezes. Liberando, deixa a barriguinha encher de ar e solta. Para que se façam novas todas as coisas. Então, respira fundo 3 vezes. Eu te rendo graças a Deus porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por estarmos aqui adquirindo conhecimento, sabedoria. Pai, faz-nos sábios. Ajude-nos a enxergar o que precisa ser transformado em nós. Quais são as verdades que temos, que nos trazem sofrimento, apego. O que está pegando? Qual é a dor que está dentro de cada um aqui que tem dificultado a transformação, o reconhecer, que cada um acha que se mostrar aquilo vai se pôr vulnerável, que não vai ter ninguém para contar, que vai se ser diminuído. Pai, limpa o nosso coração, limpa os nossos olhos, para que isso seja transformado em cada um de nós aqui. Que as situações desafiadoras sejam desfeitas como num passe de mágica. Que a paz prevaleça, que o amor reine, que a felicidade seja algo corriqueiro, comum. Que cada um consiga enxergar beleza em cada situação da vida. Reconheça o que tem que ser aprendido com facilidade. Que cada desafio seja aprendido, passado com facilidade, alegria e glória. E que todos possam desfrutar da paz, do amor, da alegria e da prosperidade. Veja a situação que está mais desafiadora para você. Seu calcanhar de Aquiles no momento. Qual seria a solução perfeita para isso? Como você agiria para que isso se resolvesse? O que você faria se não fosse o ego, se não fosse o medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo de estar sozinho, de não ser reconhecido? O que você faria? Com qual sentimento você faria? Com qual sensação? Como estaria teu corpo? Estaria leve? Estaria pesado?
Veja você resolvendo a situação, as coisas sendo resolvidas com muita facilidade, com alegria. Como você faria se você não tivesse medo, não tivesse receio de ser julgado, se você não julgar o outro? Com esse sentimento de tudo estar sendo resolvido, de leveza, de paz, abre um sorriso bem grande, respira fundo e esse sentimento leva para o seu dia, de confiança, de plenitude, que tudo vai acabar bem. Esfregue as mãozinhas e faça em ação o que você está pedindo em oração. Seja justo com você, justo com o outro. Então, faça as coisas sem receio de julgamento. Quando você está ciente de que o que você está fazendo é bom, é certo, é justo, é benevolente, não tenha medo da exposição, de falar. Confie num Pai maior. Que tudo tem um porquê, tudo existe um aprendizado. Não existem caminhos, linhas tortas para algo certo. Não, é tudo certo. É que muitas vezes a gente não consegue perceber, ver. A gente não tem uma visão tão ampla. Mas tudo tem um porquê nessa vida. Então, dá-lhe Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Bora aceitar os desafios sem medo. Entenda, tome aquilo, ok, tá tudo bem, o que eu vou resolver? Mude o olhar para as coisas, que elas vão ser resolvidas com muito mais facilidade. Porque 10% é o que te acontece, 90% é como você reage. Não adianta querer brigar com as coisas, com o universo, com Deus, com as situações, porque isso não resolve. Esse sentimento mais dele que você vai ter. Sentimentos ruins não te ajudam a resolver as coisas. Insatisfação, e não aceitar as coisas. Você rejeita, não aceita, permanece. E tudo que você aceita, que você acolhe, ele passa. Tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus. Lindo dia.